693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Aqui você é Mega. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o alto posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o alto posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o alto posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras, além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Momento Mela Cueca. Domingo ao meio-dia aqui na Mega, você ouve 3 músicas suaves e românticas para você dançar com o amor da sua vida. Momento Mela Cueca. Domingo ao meio-dia no programa Mega Festa. Nossa! Amor, percebeu que a rua tá mais escura? Deve ser por causa daquela lâmpada naquele poste que não tá acendendo. Cláudia! Cláudia! Estou falando com você e você fica aí nesse celular? Calma, Beto. Tô no celular ligando para a central de atendimento da Engeluz. Engeluz? A partir de outubro, a Prefeitura de Guararema é responsável pela rede pública de iluminação. Para isso, contratou uma empresa especializada na área para melhorar o atendimento e agilizar as manutenções e ocorrências. A Engeluz. Você pode ligar na central de atendimento Engeluz de segunda a sexta, das 8 às 22 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 19 horas. O atendimento será feito por meio de secretária eletrônica. Rápida você, hein, Cláudia? Rápido foi o atendimento da central da Engeluz. Já tô no Face avisando a vizinha. Central de atendimento Engeluz, 0800 600 1428. Prefeitura de Guararema. Mega FM, sua amiga de todas as horas. 24 horas no ar. A mais querida da cidade. O mundo toca aqui. Mega 87.9. Diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes. Com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem, você acompanha aqui. Eu acredito que Deus me fez por um propósito, mas Ele também me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto o prazer dele. Olá a todos, estamos dando início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na Rádio Mega FM. Novamente gostaríamos de agradecer todo o carinho, prestígio que temos recebido por meio das nossas redes sociais, na rua, e estamos muito felizes por dar início a mais um programa aqui. E dando início ao programa de hoje, como eu disse semana passada, agora a gente vai entrar numa temporada, podemos dizer assim, Espertos como Serpentes, Agenda Cultural. Dicas de bons filmes para você assistir, livros também, e uma breve análise do conteúdo que esses filmes e livros trazem para a nossa reflexão. Então, na semana passada, nós realizamos a análise do filme A Festa de Babette, que conta a história de uma vila de pessoas piedosas na Dinamarca, e em determinado momento chega uma francesa chamada Babette, que traz um elemento mais, digamos, festivo para a vivência da fé dessa comunidade protestante. Hoje nós vamos analisar um filme que, assim como Festa de Babette, é um clássico, só que no caso, este filme que nós vamos analisar hoje é mais conhecido, que é o filme Carruagens de Fogo. Então provavelmente quem nasceu aí no final da década de 60, década de 70, deve conhecer muito bem este filme, especialmente a trilha sonora, que é muito bela. Então, do que trata o filme Carruagens de Fogo? Bom, em inglês, Chariots of Fire. Então, Carruagens de Fogo é um filme de 1981
baseado na história real de 2 corredores ingleses que compuseram a equipe da Inglaterra que disputou as Olimpíadas de 1924 em Paris. O nome dos 2 corredores, o nome verídico, é Eric Liddell, que é um devoto cristão escocês, e Harold Abrahams, um judeu que enfrenta os desafios de viver num ambiente antissemita na Inglaterra no início do século XX. E o fato do Eric Liddell ser cristão e o Harold Abrahams judeu é muito importante por conta da maneira como a história vai se desenrolando. Então, algumas informações de caráter técnico do filme e em termos de premiação, o Carruagem de Fogo foi indicado para 7 prêmios da Academia e acabou vencendo 4, incluindo melhor fotografia e melhor roteiro original. Então, vamos abordar agora propriamente o conteúdo do filme, o que ele tem a nos ensinar. Então, todo o filme se centra na história do Eric Liddell e do Harold Abrahams. E por que eu falei que a religião deles tinha um papel tão marcante no filme? Porque, bom, o Sr. Abrahams, ele entra na Universidade de Cambridge e ele se encontra num ambiente, digamos assim, que é um tanto quanto hostil aos judeus. Então, ele enxerga o quê? Ele enxerga a corrida, a possibilidade dele se tornar um grande corredor, como uma forma dele se inserir na sociedade inglesa na década de 20. E por conta disso, ele começa a se submeter a um intenso ritmo de treinamentos e ele enxerga a corrida como uma maneira dele se afirmar o seu valor, afirmar a sua dignidade diante de uma sociedade que não reconhece como propriamente um cidadão por conta da sua religião, apesar dele não dar nenhum indício de ser um judeu praticante, ele objetivamente acaba sendo um judeu e por conta disso ele sofre discriminação. Paralelamente a essa história, acontece a história também verídica do Sr. Eric Liddell. Então, Eric Liddell, ele é um escocês que na verdade nasceu na China, porque os pais dele, escoceses, passaram um bom tempo fazendo trabalho missionário na China. Ele retorna em determinado momento para a Escócia e, perto das Olimpíadas de 1924, ele também é selecionado para compor o time de corredores ingleses que vai representar a Inglaterra nos Jogos Olímpicos. E o Eric Liddell, ele tem uma irmã, que também é uma pessoa muito piedosa, e a irmã não vê com bons olhos o fato dele se engajar de maneira tão assídua na prática esportiva. E ela está constantemente tentando dissuadi-lo de participar dos Jogos Olímpicos, e em determinado momento ele tem um diálogo com ela que acaba sendo muito marcante. E o que ele fala para ela? Bom, eu sei que eu devo ir para a China realizar o trabalho missionário, e eu estou disposto a fazer isso. Eu acredito que Deus me criou para um propósito, e que o trabalho missionário faz parte desse propósito. No entanto, quando eu corro, eu sinto o prazer dele correndo através das minhas veias. E eu gostaria de dar glória a Deus por meio da corrida. Essa é uma coisa que a irmã acaba não entendendo muito bem, e nós mesmos, quando nos deparamos com esse tipo de fala por parte do Eric Liddell, nós também não entendemos muito bem qual que seria a relação entre você correr e dar glória a Deus. Em geral, quando nós pensamos em dar glória a Deus, nós estamos falando de algum tipo de culto de caráter religioso que acontece num espaço físico determinado. Não é intuitivo para a gente pensar em dar glória a Deus correndo ou realizando algum tipo de atividade de caráter profano no sentido técnico dessa palavra. Agora, no decorrer do filme, o Eric Liddell ele vai para as Olimpíadas e ele tem que enfrentar uma controvérsia que deixa a consciência dele um pouco perturbada. Então, a denominação cristã que ele segue tem uma visão, digamos assim, bem rígida do antigo preceito sabático dos judeus de abstinência do trabalho aos sábados. No caso, ele sendo cristão, o sábado acabou sendo substituído pelo domingo.
E a prova na qual ele tem mais chance de ganhar a medalha, a prova de 100 metros rasos, aconteceria no domingo. E por conta disso ele se recusa a participar dessa prova e ele é profundamente criticado pela imprensa inglesa, pelo príncipe, e tentando ajudá-lo, um colega de equipe que ia correr os 400 metros rasos, ele se oferece para trocar de lugar, ou seja, o Eric Liddell correria a prova de 400 metros rasos, que seria na quinta-feira, e o colega que originalmente correria essa prova, ele participaria da prova de 100 metros rasos no domingo. E no final das contas, o Eric Liddell ele acaba saindo vitorioso. E, em síntese, essa acaba sendo a história do filme. Obviamente tem outras questões envolvidas, sempre em contraste com a maneira como o Sr. Abrahams ele acaba encarando a corrida. Então, enquanto para o Eric Liddell a corrida é uma maneira dele dar glória a Deus, para o Abrahams a corrida acaba se tornando unicamente um meio de afirmação pessoal para ele se afirmar como uma pessoa diante de uma sociedade inglesa que acaba sendo hostil à sua etnia, à sua religião. Agora, onde que a gente vê esse tipo de atitude do Eric Liddell, ou seja, tentar enxergar o esporte ou qualquer outro tipo de atividade como um ato de relacionamento com Deus? Nós enxergamos, por exemplo, na biografia do goleiro do Real Madrid, Keylor Navas. Então, quem não sabe, o Keylor Navas ele é católico e tem um documentário disponível no YouTube, um documentário bem bacana chamado A Nombre de Fé. Então, como eu disse, o Keylor Navas ele é goleiro titular do Real Madrid há aproximadamente 3, 4 anos. Acredito que desde que o Iker Casillas saiu do Real Madrid, ele que assumiu a posição titular. E o Keylor Navas ele vem da Costa Rica, que é um país pequeno, sem nenhum tipo de expressão no mundo do futebol. Isso acabou mudando um pouco depois da Copa de 2014, mas até então um país aparentemente sem nenhum tipo de expressão. Ele foi o primeiro costarriquenho a vestir a camisa do Real Madrid. E uma das coisas que mais chama a atenção muitas vezes da imprensa espanhola é que o Keylor Navas ele sempre realiza uma oração antes de cada partida. Então perceba que a atitude do Keylor Navas, ao que tudo indica, é muito semelhante à atitude do Eric Liddell com relação ao esporte. Ou seja, o esporte ele tem uma finalidade recreativa, tem uma finalidade social, tem a finalidade de manter o seu corpo saudável, inclusive para esses atletas de alto nível, é o ganha-pão deles. Mas além disso, eles estão tentando mostrar para a gente que a atividade esportiva pode ter um sentido muito mais profundo do que meramente você se divertir e ganhar seu dinheiro. A atividade esportiva pode ser um meio de encontro com Deus e uma maneira de você oferecer todo o seu esforço para Deus e isso é uma maneira, em última instância, de agradar a Deus e transformar a própria prática esportiva numa atividade de caráter, podemos dizer assim, religioso. Como é possível alguém alcançar isso, não somente por meio do esporte, mas através de qualquer outra atividade do cotidiano? A gente vai descobrir no segundo bloco, não saiam daí. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega 879.
Música boa, informação e bom humor. Você pode ouvir no mesmo programa. Mega Festa, domingo às 10 da manhã, ao vivo. Vem pra festa! Mega, diferente e surpreendente. Mega 87,9. Inverno Mega FM. O inverno mais quente. Então, estamos de volta aqui. No primeiro bloco nós analisamos então a história do filme Carruagem de Fogo, que em síntese consiste no contraste entre a atitude do Eric Liddell e do Harold Abrahams com relação à corrida. Enquanto o Harold Abrahams vê a corrida como uma maneira, como um meio de afirmação social, o Eric Liddell, por sua vez, ele vê a corrida como um meio de você oferecer glória para Deus. E nós também vimos que a figura atual do Keylor Navas parece estar, de alguma maneira, conectada a essa noção do Eric Liddell de enxergar o esporte como uma maneira de aprimorar o seu relacionamento com Deus. Agora, isso parece muito bonito, muito poético, mas o ponto é sempre o seguinte: esse negócio existe na realidade ou é só uma historieta bonita que a gente conta para exaltar determinadas figuras? Eu acredito que existe um fundamento teológico e moral sério para que nós possamos enxergar não somente o esporte, mas qualquer atividade humana digna de ser realizada como uma maneira de estabelecer um diálogo cotidiano constante com Deus. E para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouco do conceito de sacerdócio. Então, quando a gente fala de sacerdote, nós imaginamos talvez uma pessoa com uma túnica oferecendo sacrifícios de animais, de bodes, de plantas. A gente pode pensar também na figura do padre na Igreja Católica. Mas o conceito de sacerdócio ele acaba sendo mais amplo. Então, qual que é o fundamento para a gente falar de sacerdócio? Então, se nós formos analisar o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, ele fala que Deus plantou um jardim e colocou Adão para cultivá-lo e guardá-lo. Então, se a gente for tentar trazer isso para o nosso cotidiano, qual era a função de Adão? Adão é um tipo de caseiro do Jardim do Éden. Quando nós temos um sítio, a gente contrata um caseiro, o que a gente espera desse caseiro? Que ele tome conta do sítio, que ele se comporte de determinada maneira, que ele, no final das contas, preserve e, se possível, faça com que o sítio se torne cada vez melhor. E essa foi a intenção de Deus e era a função que deveria ter sido realizada por Adão. O problema é que no meio tempo ocorreu um negócio chamado pecado original, que seria o primeiro ato de rebeldia do homem contra Deus, cujos efeitos nós sofremos até hoje, com guerras, doenças, mudanças de temperatura abruptas que faz que absolutamente todo mundo fique doente. Então, desde coisas bem pequenas até guerras, a gente consegue enxergar as consequências disso. E a ideia de sacerdócio parece ter sido deixada um pouco de lado. Quando que, digamos assim, o sacerdócio como uma função, podemos dizer, institucionalizada, passa a ter relevância novamente? Quando, durante a libertação de Israel da escravidão do Egito, Deus estabelece a tribo de Levi como aquela tribo responsável pelos trabalhos sacerdotais do povo de Israel. Em essência, o que faz um sacerdote? Um sacerdote ele é um tipo de mediador entre Deus e os homens. E a função do sacerdote é administrar os sacrifícios que uma comunidade oferece para Deus. Então, esses sacrifícios eles já assumiram diferentes formas ao decorrer da história. Você teve sacrifício de animais, sacrifícios de plantas, inclusive sacrifícios humanos. Qual que era, digamos assim, o sacrifício por excelência durante a história do povo de Deus? Bom, você teve vários tipos de sacrifícios, mas o sacrifício que mais chama atenção é o sacrifício que, na época de Jesus, aproximadamente, era realizado pela manhã. Então, o que acontecia pela manhã? Você tinha os levitas, que se a gente puder aproximar ao que a gente tem hoje, seriam os sacerdotes do povo judeu. E os levitas eram responsáveis por oferecer o primeiro sacrifício da manhã,
E o primeiro sacrifício era o quê? Era de um cordeiro. Mas tinha que ser um cordeiro jovem e perfeito. Ou seja, você pegava o melhor cordeiro que estava à sua disposição e é isso que você oferecia para Deus. Por quê? Porque, bem, se nada do que nós podemos oferecer para Deus vai aumentar a sua glória, nós, no mínimo, precisamos oferecer aquilo que é mais perfeito do ponto de vista humano. Não vamos oferecer qualquer tipo de trabalho feito nas coxas para Deus. E como que essa ideia de sacerdócio faz com que nós possamos entender essa relação do Eric Liddell e do Keylor Navas com o esporte? Porque Deus sendo Deus, não existe contradição nele e ele é um ser perfeito. Logo, seus mandamentos, sua maneira de agir, permanece a mesma, seja isso há 4.000 anos ou atualmente. Então, existe uma vocação sacerdotal a todo o homem, ou seja, independentemente da cultura e da época, Adão e Eva, sendo a ancestralidade comum a todo o gênero humano, receberam uma vocação que nem mesmo o pecado original foi capaz de apagar. Então, todas as pessoas hoje têm a possibilidade de se tornarem sacerdotes. E na prática, o que significa ser um sacerdote no século XXI, marcado pela velocidade, tecnologia, cidades gigantescas? Bom, o conceito permanece o mesmo. Sacerdote é aquele que é um mediador entre Deus e os homens, ou seja, é aquele que oferece algum tipo de sacrifício. Quando nós pensamos em sacrifício, a gente está normalmente associando isso com dor. Mas não necessariamente. Quando nós falamos em sacrifício, é algo, um dom, um bem que é oferecido para Deus. Ora, o que todas as pessoas são capazes de oferecer? Nem todo mundo pode oferecer dinheiro para Deus, nem todo mundo pode oferecer bens, nem todo mundo pode oferecer um cordeiro perfeito. Mas existe algo que é bem democrático que todos nós podemos oferecer a Deus, que é o nosso trabalho. Exatamente. O trabalho pode ser a matéria-prima do nosso sacrifício. Pode ser a matéria-prima que nós vamos oferecer para Deus. E por meio do trabalho, nós realizamos um outro aspecto da nossa vocação, que é a vocação justamente para trabalhar. Ou seja, o trabalho não é consequência do pecado original. Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para cultivá-lo e fazer com que aquilo ganhasse cada vez mais corpo, cada vez mais forma. Ou seja, por meio do trabalho, nós não somente cumprimos um mandato divino de trabalhar, como a própria matéria do nosso trabalho pode ser matéria-prima para ser oferecido para Deus. E era precisamente isso que o Eric Liddell fazia, que o Keylor Navas ainda faz. Eles enxergam o quê? Bom, o que um corredor tem a oferecer para Deus? A corrida. O que um goleiro, no caso do Keylor Navas, tem a oferecer para Deus? Suas defesas. E não somente as defesas, até os frangos ele pode oferecer para Deus. Então, uma vez que você, com uma atitude de humildade, oferece o seu dia a dia para Deus, uma realidade que é uma realidade natural, ou seja, que é o trabalhar, fazer compra no supermercado, trocar a fralda do filho, ela acaba adquirindo um sentido sobrenatural, ou seja, uma relação que era unicamente horizontal entre homens passa a ser uma relação horizontal ainda, mas com um caráter vertical. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo no âmbito humano, natural, é algo que você está oferecendo para Deus. Ou seja, você acaba dando um sentido transcendental para as realidades cotidianas. E quando você enxerga cada obrigação, cada dever de Estado que você realiza como uma maneira de você se aproximar de Deus, a tendência é que a sua vida acabe adquirindo um sentido muito mais profundo do que de uma pessoa que não tem esse eixo vertical na dinâmica do seu cotidiano. Beleza, isso parece muito bonito, mas como que eu faço isso propriamente? Bom, uma das práticas presentes em várias tradições espirituais é você começar o dia com o que se chama oferecimento de obras, ou seja, você se levanta da cama, primeira coisa que você faz, você fica de joelho diante da sua cama e faz algum tipo de oração
em que você dedica todos os seus trabalhos daquele dia para Deus. E não somente os trabalhos, dedicar o seu lazer também para Deus. Dedicar as suas dúvidas, as suas inquietações. Tudo você vai oferecer para Deus. E a ideia é que durante o dia você pode fazer o quê? Você pode ir renovando esse tipo de oferecimento de obras para não se esquecer do fundamento das suas ações. Ou seja, a finalidade de uma ação altera a própria natureza do ato. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter duas pessoas que trabalham numa mesma empresa. Vamos supor que elas trabalham lado a lado, numa baia. A primeira pessoa, o João, ele quer trabalhar porque ele quer ganhar dinheiro para ir na balada no final de semana. Não estou falando que isso é uma finalidade má, mas o Pedro, por outro lado, ele tem uma família. E ele precisa do salário para sustentar a família. Perceba que, sob esse aspecto, quem que está trabalhando por uma motivação mais nobre e elevada? O Pedro, não o João. Novamente, não que ir para a balada ao domingo, não que ir para a balada necessariamente seja algo mal, mas não tem a mesma dignidade do que alguém que trabalha para sua família, para sustentar a sua família. Ora, se a gente quer dar um sentido elevado para todo o nosso cotidiano, o que a gente tem que fazer? Oferecer absolutamente tudo o que a gente faz, inclusive nossas refeições, o ato de dormir, para Deus. Por quê? Porque a partir desse momento, todo o nosso dia a dia, toda a nossa vida vai adquirir um caráter o quê? Sobrenatural, um caráter muito maior. Quando questionado sobre a dificuldade de sair de um país sem expressão no futebol, a Costa Rica, o Keylor Navas fala sobre essas dificuldades. Quando a fé é parte da jornada, a distância é somente parte do caminho. Ou seja, aquela pessoa que dá um sentido profundo para o seu cotidiano é aquela pessoa que tem mais força para lidar com as dificuldades. E quais são as dificuldades com as quais nós lidamos no nosso cotidiano? Bom, para quem trabalha em grandes cidades, até cidades de médio porte, o trânsito pode ser uma realidade caótica com a qual nós temos que lidar diariamente. Não somente o trânsito, pessoas esquentadas, mal educadas, sem a menor paciência. Então, por exemplo, em São Paulo, se você demora 1 segundo para atravessar um semáforo, você vai receber uma chuva de buzinas. Então perceba que a melhor maneira de a gente lidar com essas dificuldades cotidianas é tentando dar um sentido mais profundo para as finalidades das nossas ações. Ou seja, nós podemos fazer simplesmente como o Harold Abrahams, das Carruagens de Fogo. Eu vou fazer isso porque eu quero me afirmar aqui. Eu quero mostrar quem eu sou, a minha identidade. Isso tem algum valor em certa medida. Mas quem que foi a pessoa que conseguiu ir mais longe? Quem foi aquela pessoa que não somente ganhou, mas que colocou Deus em primeiro lugar a ponto de não participar numa prova no domingo? Foi o Eric Liddell. Ou seja, nós podemos ir mais longe do nosso cotidiano se nós tomarmos a decisão de oferecer absolutamente tudo aquilo que nós realizamos para Deus. E quando nós realizamos algo para Deus, nós vamos tomar muito mais cuidado no que a gente faz. A gente vai se assegurar que o trabalho vai sair da melhor maneira possível, tendo em vista as nossas limitações humanas. E uma crítica que alguém pode fazer é o seguinte: bom, olha, Deus é Deus. O que eu vou poder oferecer que vai acrescentar a glória dele? Eu não sei muito bem como cozinhar, como criar meu filho, como programar um site. Então eu não deveria nem tentar fazer isso. Tem um conselho muito bacana dado por esse autor, Scott Hahn, que eu li nesse livro Sinais de Vida, da editora Quadrante. E ele fala, bom, ele tem acho que 4 ou 5 filhos, e ele falava que quando os filhos dele eram pequenos, todo mundo já passou por essa fase, acredito que o nosso colega Pedro está passando por ela agora. Quando você tem aquele filho de 3, 4 anos, ele começa a fazer aqueles desenhos que mais lembram arte moderna, né? Aqueles palitinhos, cabeçudos, aquelas manchas, aquele sol com um sorriso, etc. Daí você vê o filho oferecendo isso para o pai, o que isso daí acrescenta para o pai? Bom, do ponto de vista humano,
não é nenhum Leonardo da Vinci, não é a Mona Lisa, mas, acredito que todo pai, que é um bom pai, se internece de ver o filho se esforçando para fazer um desenho para presentear o pai. Bom, e a nossa relação com Deus é justamente essa relação de piedade filial, essa relação de filhos de Deus. E certamente, por mais inadequado, imperfeito que seja o resultado do nosso trabalho, tenho certeza que Deus se alegra muito pelo fato de nós, criaturas tão limitadas, estarmos tentando agradá-lo usando do quê? Da coisa mais ordinária, comum que nós temos à nossa disposição, que é o quê? O nosso trabalho. Então, eu deixo aqui como um convite a todos os ouvintes a tentar ter uma visão um pouco mais elevada, edificante das suas realidades cotidianas. Isso vai desde ferver o leite, fritar um ovo, trocar as fraldas de uma criança, dar aquela pedalada no final de semana, o futebol, porque afinal ninguém é de ferro, precisa de um futebol e depois um churrasco. Então, se a gente conseguir dar um sentido mais profundo a todas essas realidades, acredito que a nossa vida vai ser uma vida mais plena de sentido, edificante, e no final das contas nós vamos fazer não somente a nós mesmos mais felizes, mas as pessoas que estão ao nosso redor mais felizes, começando pela nossa família e pelos nossos amigos. Beleza? Então, é um convite que eu deixo aqui, todo o pessoal do Espertos como Serpentes da Mega FM. Beleza? É uma satisfação, novamente, estar realizando este programa. Agradeço muito você abrir sua casa, o seu carro, seu smartphone para me ouvir. Espero que esteja ajudando. E semana que vem nós estamos de volta com mais um programa, analisando mais um filme. Bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau!